Um dos melhores antídotos para se viver bem e com maior longevidade de vida é o bom humor. Através da alegria e do sorriso, a gente abre muitas portas e pode ter uma vida melhor em todos os aspectos. Dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho e na sociedade como um todo. Quanto mais bem-humorado e dentro das perspectivas alegres da vida nós estivermos, melhor também é o nosso desenvolvimento. Eu estou falando isso porque hoje nós estamos em foco com 3 palhaças profissionais que fazem parte do grupo Despalhafuzados. Elas levam alegria a hospitais para quem está em situações que estão acamados, leva também alegria para as crianças que estão dentro de abrigos e também casas de repouso em lar de idosos. O grupo tem pouco mais de 2 anos, mas elas já têm uma longa história com a palhaçada e hoje estão aqui para falar um pouco melhor. Eu vou apresentar elas para vocês da esquerda para a direita e elas vão falando o nome de guerra. Muito bem, eu estou ali, olha só, na minha ponta com a Camila Adorno. Tá certo, eu sou a Grace. Grace? É o meu nome de guerra. É Gracila, Esbeltina, mas é tão longo. Pode ser Grace. Muito bem, a gente tem no meio a Geisiane Souza. Isso, que sou a Florência Ventura, Flor. E a Renata Costa. Eu sou a Maluquete Brigadeiro. Não sei por quê. Não sabe por quê? Você estava falando para mim até agora que você come brigadeiro todo dia. Não conta, é um segredo nosso. Ninguém sabe disso, né? Então, pessoal, elas fazem parte do Despalhafuzados e esse grupo é grande, hein? Um grupo que já passou aí as 3 dezenas e é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Como que vocês começaram essa palhaçada aí? Fala você pra gente, Renata. Nós começamos o grupo tem mais de 2 anos, como você falou. Somos um grupo de amigos que nos juntamos porque a gente tem o mesmo propósito, né? Então, a gente já se conhecia de um outro grupo anterior. Esse grupo terminou e nós decidimos que queríamos seguir fazendo o trabalho. Então, nos juntamos e decidimos dar continuidade e de lá para cá a gente foi seguindo com algumas ações que a gente já tinha. A gente começou a fazer novas ações, né? E basicamente a gente vem aí nessa estrada 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho. Mais ou menos por aí. Vocês já se conheciam antes daí desse tipo de projeto? Eram amigas de colégio, de escola? Não. Ou foi o projeto que uniu vocês? Uniu. Nós nos conhecemos no curso de palhaço que fizemos há uns 4 anos atrás. Por aí, foi meados de 2015. Certo. Nós nos conhecemos nesse curso, que era do grupo anterior que a gente participava. A partir daí a gente criou uma amizade muito legal. E de lá pra cá a gente vem seguindo juntas, mas não nos conhecíamos. Moramos todas em Osasco, mas não nos conhecíamos. Muito bem, mas todas vocês conheciam o pombo e o cachorro quente, entendeu? Clássico, né? Quem é que não conhece o famoso pombo de Osasco? Camila, sua vida mudou depois que você começou a trabalhar com as meninas, que você fez o curso de palhaço? Como que era antes e agora? Mudou, na verdade eu até tinha medo de palhaço quando eu era criança. E eu digo que é uma transformação, que a gente se doa muito de amor, mas a gente recebe muito amor. Então acaba que a gente acaba transmitindo isso nos nossos dias a dias com os pais e amigos. Então muda muito. E pra você, Geisiane, como que foi? Pra mim também, acho que eu me cobro mais ser uma pessoa melhor, não só quando eu tô com o nariz, né? Eu sei que todo dia é um leão que a gente tem que matar mesmo pra gente, né? Convivência com as pessoas é bem complicada, mas eu me cobro bastante. Então eu falo, meu palhaço faria isso? Não, então peraí, deixa eu respirar. Então isso muda mesmo a vida da gente. Muito bem. Quer dizer, vocês acabam tendo uma segunda personalidade, né? No dia a dia de vocês, na área profissional, que vocês trabalham também em outras áreas, parece que aquele personagem ele vai meio que incorporando, meio que fazendo parte da vida de vocês. Né? Sim, com certeza. Você sente isso, Renata? Então, na verdade, não é nem uma segunda personalidade. É como se a gente... O nosso palhaço, ele sempre existisse dentro da gente e ele fizesse a gente ser melhor a cada dia. Porque eu sinto que não é um personagem. A minha palhaça, ela faz parte de mim. É como se fosse o meu melhor lado. E é isso que a gente busca levar para o dia a dia. Quando ela fala que, será que meu palhaço faria isso? É justamente a gente olhar com aquele olhar de amor, aquele olhar de empatia.
e pensar que cada um está travando uma batalha e a gente não sabe quais são essas batalhas. Perfeito. Qual que é a função do palhaço humanizador, que é esse trabalho que vocês realizam? A Renata é boa para falar disso. A Renata, vocês já viram que a Renata é a CDF da classe, né? Ela já sabe frente de todas as respostas e tal, né? É a palhaça espertinha. Eu era CDF mesmo na escola. Mas na verdade, assim, a gente entende como humanizador quando você olha para outra pessoa como um ser humano, que tem toda uma história e a gente geralmente não sabe a história de cada uma das pessoas que a gente visita. E o humanizador é justamente a gente não julgar essa pessoa, é a gente se doar para ela, a gente ouvir essa pessoa. Então é mais nesse sentido, o humanizar é mais nesse sentido de entender o que o outro está precisando naquele momento. Nem sempre é uma piada, é uma coisa engraçada. Às vezes ele só quer desabafar, às vezes a gente só precisa ouvir aquela pessoa. Muito bem. Verdade. Pode falar, isso, essa palavra humanizadora, por mais que a gente, né, leve isso para todos os âmbitos que a gente vai, ela é muito pertinente ao hospital, assim, né? Porque dentro da rotina do hospital, as coisas às vezes perdem um pouco da humanização. Então a gente vai com essa proposta do ouvido mesmo, do riso, de escutar aquela pessoa, porque é isso que falta muitas vezes, né? Principalmente estando doente, sei lá, às vezes. Então esse é o propósito, de humano para humano. A gente está aqui, a gente entende que você precisa de ouvido, a gente quer te dar esse ouvido, a gente quer te dar uma palavra, um abraço. Então, acho que vai por essa linha aí, essa questão de humanizar. Você falou a palavra-chave, você falou abraço. E eu ia falar isso quando a Renata estava falando, eu logo pensei, às vezes o idoso, né, a criança, seja quem for, só quer um abraço, porque muitas vezes não teve isso dentro de casa, né? Quantos pais e filhos vivem anos e anos juntos e nunca teve aquele momento da mãe, do pai abraçar o filho, dizer que te amo, ou de repente o filho, né? A gente sabe que tem todo o período de adolescência, mas depois da fase adulta, passa meses sem ver a mãe, sem ver o pai, desligar para saber como é que tá. E quando a gente vê idosos nessa situação em casa de repouso, só Deus sabe a situação individual de cada um, né? Exato. Na prática, como que é o trabalho de vocês? A hora que vocês chegam lá no recinto? Tem alguém que recebe, que orienta, que mostra o caminho? Quando a gente inicia o trabalho, geralmente as pessoas nos mostram o ambiente como um todo. Então, no hospital, eles mostram todos os andares, todas as áreas que a gente pode atender. Na casa de repouso também, aqui é um ambiente em comum, a gente geralmente faz num ambiente em comum, mas às vezes a gente acaba indo para o quarto porque tem um idoso ou não que não consegue levantar. Mas a gente tem muito essa boa recepção das pessoas. E geralmente as pessoas nos procuram. No caso do hospital, a gente queria muito, então a gente foi atrás para poder fazer a ação no hospital. Mas a maioria das vezes as pessoas nos procuram em redes sociais ou mandam um e-mail para procurar o nosso trabalho. Perfeito. Aí vamos supor, vocês vão divulgando o trabalho, nada com boca a boca, né? As pessoas vão falando, olha, as meninas do Despalhafuzados vieram aqui, fizeram um trabalho sensacional. Aí todo mundo quer que você vá animar a casa deles também lá, né? Acontece. E tem um caso especial, assim, quando vocês chegam, que o curador ali local fala, olha, eu queria que vocês fossem visitar uma pessoa especial, que ela tá assim. Aí vocês têm que ter mais ou menos a noção de como chega, né? Porque, claro, deve variar de caso para caso. Sim, isso. sim. Tem alguns lugares que a gente chega e fala, olha, hoje a dona X não tá muito legal, tá precisando de vocês. Tem lugares que o próprio enfermeiro ou o cuidador do lugar avisa pra gente. Quando a gente vai no hospital, por exemplo, a gente sempre pergunta quais são os quartos que a gente pode visitar. Ah, vai lá no quarto tal, que é aniversário de alguém. Então a gente já entra num clima diferente. Já entra no clima. Às vezes a pessoa responsável pelo lugar nos dá um direcionamento de alguém que está precisando mais, que está mais carente, que está mais triste, que não está recebendo, de repente, visita da família, alguma coisa nesse sentido. E aí que entra a questão do abraço, que é imprescindível, o toque, né? O lance da humanização é o toque, o abraço, o olhar. E vocês se revezam? Como que vocês se organizam para saber quem é que vai para qual lugar? Porque hoje vocês estão vendo elas três aqui, mas essa turma é grande, essa turma é extensa, essa palhaçada aí é boa. Inclusive daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai ver mais fotos. Como que é essa organização? Quer falar, Flor? Então, a gente
tem um site, né? E aí a gente tem lá as visitas que a gente coloca tal data, vai ter o hospital, a casa de repouso, e cada pessoa ela vai de acordo com o que ela tem disponível de final de semana e coloca. Então é imprescindível que a pessoa vá pelo menos uma ação por mês, né? E aí ele escolhe aqui, cabe dentro, né, da programação, da agenda dela, porque pessoas que viajam, então é bem complicado assim, mas a gente vai se organizando e você pode ir em todas as ações, menos no hospital, que a gente tem um número de 5 palhaços só por visita, mas as outras é bem livre, pode ir um número maior de pessoas. Mas tem um palhaço líder ali, aquele que vai vendo quem é que está cumprindo a tarefa, quem é que não está. Eu aposto que é a brigadeiro. Não é a brigadeira. A gente tem um grupo de coordenadores, né? Que aí a gente vê se tem a quantidade de pessoas ideal para uma visita. Então, numa casa de idosos, a gente costuma ir num grupo maior. No hospital, a gente vai num grupo menor. E sempre que a gente tem uma ação diferente, a gente busca saber qual é a expectativa de público para a gente poder organizar. Então, a gente tem um grupo de coordenadores que fazem esse controle interno. E para o restante do grupo, eles têm esse site que ela falou, onde a gente faz um check-in prévio, porque a gente já tem as ações programadas, inclusive dos meses seguintes. Então, todo mundo consegue se programar dentro das suas agendas para poder estar fazendo as visitas. E se o palhaço disser que vai e não vai, começar a faltar muito, aí vocês dão um dislike ali, como que é? Acontece. A gente chama com cuidado, vamos dizer assim. A gente chega e fala assim, ó, você tem certeza? Tem como você fazer uma ação por mês? Se tá difícil nesse momento, então é melhor você ficar um pouquinho afastado, e quando você achar que tá apto, novamente, aí você volta. Aí alguém tem que cobrir essa pessoa que não foi, né? Essa é a parte que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade. Ai, por favor, você consegue ir? Ou eu vou, eu sei que a pessoa não pode ir, mas a gente não pode deixar de cumprir com o que a gente se comprometeu naquele final de semana, né? Muito bem. Ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar que a gente nunca deixa de fazer uma ação. Por mais que sejam 2 palhaços numa ação, vão 2 palhaços numa ação. Perfeito. Nós estamos conversando com as palhaças Despalhafuzadas, do grupo Despalhafuzados, um grupo independente, mas que não tem a ver com a torcida de futebol. Tá? Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Até já.